Fala, investidor! Tudo bem com você? Vamos conversar hoje sobre a inflação e como ela tem afetado os seus investimentos. Sabe, e o que é pior é que você talvez nem tenha percebido. Você ouviu falar em muitos lugares que a inflação ela vai corroendo o valor do dinheiro, mas na prática a gente não percebe isso tão facilmente no dia a dia. Então, eu quero trazer para ti esse vídeo para que você possa perceber e entender por que as pessoas falam por aí que investir hoje em taxa Selic, CDI, você está perdendo dinheiro. Como assim estou perdendo dinheiro? Meu dinheiro na corretora só cresce. Então, vamos lá entender esses detalhes aí logo depois da nossa capa. Aqui eu tenho uma tabelinha que eu gosto de utilizar para comparar investimentos e, ao mesmo tempo, eu utilizo ela para entender como que está a taxa real hoje desses investimentos, qual que é o lucro que de fato eu vou ter nesses investimentos. E eu não vou entrar em detalhes em questão de taxa real, ganho líquido, ganho bruto, mas lembra que a taxa, simplesmente que a taxa real ela é depois de você descontar a inflação do período, o quanto que de fato o teu dinheiro rendeu. Então, eu trouxe aqui alguns investimentos, um LCI, um CDB, um IPCA, mais alguma coisa aqui, que seria algo parecido com o título do governo. Tem a tabela de IR, lembrando que a tabela de IR ela depende da tabela, a gente está falando de renda fixa, então depende da tabela regressiva aqui. E também cada investimento ele pode ter uma porcentagem diferente aqui do CDB. Então, o CDI hoje está 5,15%, a gente tem 110% aqui do CDI, ou seja, 10% acima desse 5,15%, daria 5,67 aqui de taxa bruta. Então, taxa bruta é aquela taxa calculada na hora ali, sem nenhum desconto, sem nada, tá bom? Essa taxa, vamos desconsiderar a taxa real por enquanto, a gente teria um ganho bruto, se a gente tivesse investido 100 mil, de 105 mil, e um ganho líquido, depois de descontar em R, de 105.400, 104.600 e 112, porque aqui é IPCA mais alguma coisa. Lembrando que o IPCA está em 9, então a taxa bruta aqui seria 15%, uma taxa bem interessante, né? Mas a gente sabe que essa taxa não deve permanecer assim durante muito tempo. Inclusive, uma dica, se você for calcular um investimento para 8, 10 anos, pega a taxa média dos últimos 10 anos, qual foi o IPCA médio nesse período, e você vai conseguir essa informação aqui no site do IBGE, que é onde você pega inclusive a taxa atual, e com essa taxa média você tem uma noção, tá? Mas aqui a gente consegue entender como que está indo os nossos investimentos. Então, deixa eu até fazer uma alteração, eu vou colocar 100% do CDI, e a comparação, só por conta do imposto de renda, a comparação da LCI e da LCA, então aqui já dá para ter uma ideia que a LCI, por não ter imposto, é mais vantajosa do que o CDB. E muita gente acha que porque o CDB é 110%, não sei o que, não considera isso porque não sabe, não conhece os títulos na prática ali no seu valor real. Mas vamos para o foco do vídeo. O foco do vídeo é falar sobre a taxa real. E a taxa real aqui é de nada mais, nada menos, eu vou até diminuir o IR, é de 4% negativo para o CDB e 4,53% negativo para a LCI. Tá? Olha a diferença de taxa quando você tem aqui a comparação, aqui eu faço uns cálculos, então você tem a comparação com a inflação desse último período. Tá bom, mas vamos lá. O que significa isso na prática? O que significa ter essa rentabilidade na prática? Significa que o seu dinheiro de verdade estaria aqui rendendo negativo, e você teria na conta da corretora no final desse investimento 95 mil. Mas eu não tenho isso na minha conta da corretora. Quando eu invisto num investimento de LCI e CDB, eu tenho sempre o dinheiro crescendo. Por que você está falando que o dinheiro vai diminuir, Paulo Júnior? Porque quando você tem o ganho real do investimento, ele não é mostrado na corretora, não é descontado em lugar nenhum. É simplesmente o seu dinheiro que você investiu perdendo o poder de compra. E aí que entra a questão de que a taxa Selic, que não é muito maior do que isso, é 5,25, ela de fato está te dando aí, ela está te retornando, né, um valor abaixo da inflação. Então, se você investir via taxa Selic, um investimento que te retorna a taxa Selic, ou mesmo o próprio CDI, você está ganhando, na verdade, menos. Não. Você está perdendo dinheiro, tá?
Isso é claro que é a distorção de mercado nesse momento. A gente não quer que o IPCA, a inflação, fique em 9,68%. Esse não é o objetivo. O governo está subindo a taxa Selic, que em 45 dias atrás estava em 5, aliás, foi mudada para 5,25. Próximas semanas a gente tem uma nova reunião do Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias. É lá que eles reajustam a taxa Selic e ela deve subir. Eu chutaria que mais 1%, então vai para 6,25%. E mesmo em 6,25%, a gente ainda assim não consegue ter um ganho real aqui. Mas espera aí, quando que a gente vai ter ganho real então? Quando a Selic sobe, o dinheiro tende a ficar menos interessante para ser pego empréstimos, crédito, e os alimentos acabam reduzindo um pouco o preço, porque as pessoas tendem a se segurar mais para comprar, já que o crédito fica mais caro e a inflação tende a cair. Então, com a queda da inflação, aí sim a gente teria um ganho, né, na taxa Selic. Mas a previsão da Selic para os próximos, até o final do ano e para o próximo ano é em torno de 7,5% a 8%. Então, pode ter certeza que a inflação pode ainda chegar em 10%, 11%, antes de conseguir voltar para 8%, 7% aí, ou 6%, ou até mesmo ficar na meta, que acho que é 6,5%, entre 3,5% e 6,5%, se eu não estiver enganado, é a meta aí do Banco Central. Não vou abrir agora os documentos para isso, mas é só para você ter uma noção, tá, do que a gente está falando. Então vamos lá, na prática, o que isso quer dizer? O dinheiro na corretora vai estar subindo, mas na sua vida, no seu dia a dia, você vai estar perdendo poder de compra, é isso que quer dizer. E sabe o que é pior? É que todo ganho, você sempre tem que descontar IR. Lembra que o ganho que vai estar na conta da sua corretora é esse ganho aqui, ó, 106 mil. Esse é o ganho líquido, tá bom? Esse ganho líquido, ele já está descontando aqui o imposto de renda. Então, na prática, esse valor de ganho real, percebe que na fórmula eu nem considerei o imposto de renda. Então, sim, você ainda vai ter que colocar imposto de renda, porque a receita ela está descontando em cima do ganho real. Então, quer ver uma coisinha que vai ser mais legal ainda? É que o seu dinheiro vai perder um pouquinho mais de valor. Quando a gente está falando de imposto de renda, a gente está falando aqui que no ganho real, mesmo que você perca para a inflação, você vai estar perdendo poder de compra. Vai para 96,100 aqui por conta da inflação que você tem que tirar desse investimento. Na prática, na sua corretora, você vai ter 105 mil. Mas se a gente fosse considerar isso como uma perda de poder de compra, esses 105 mil que tem na corretora só compram um ano atrás, né? Teria comprado, claro que a gente está falando no final do investimento. Então, no final do investimento seria a mesma coisa que ter um ano atrás comprado 96 mil reais de qualquer coisa com esse dinheiro, tá bom? Então, é isso. Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Um vídeo para explicar por que na prática, a inflação ela afeta tanto os nossos investimentos. Essa inflação de 9,68% ao ano, ela é detratora absurda da nossa vida no dia a dia. E por que você tem que ficar atento a ela? Porque na corretora vai estar lindo lá, cada vez mais ganhando, tá? Mas na prática você vai estar perdendo. E só mais um detalhe que eu tinha esquecido, olha só. Aquele investimento que é inflação, o próprio IPCA mais uma taxa, perdão, essa taxa ela te protege. E sim, você tem de fato um ganho real aqui. O ganho real, depois que você desconta o imposto de renda, é realmente acima do valor investido. Mas lembra, essa inflação ela está muito alta, ela está detratora. Pode ser que nesse momento seja interessante você esperar os juros acalmar. Eu já falei isso no outro vídeo de renda fixa, vou deixar o card aqui em cima, aí você vai poder ver. Mas essa inflação ela está sendo extremamente detratora dos investimentos, tá bom? Então espero que você tenha curtido o vídeo, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal, fui!